aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, sentindo a minha voz retornando, tô feliz da vida. E que bom, porque hoje eu tenho um bagaceira chique muito especial, com uma pessoa que eu conheço, eu nem sei contar quanto tempo, mas vai ter maneira de ficar contando quantos anos, né? Eu só sei que foi mais que um. Ele é um querido, é uma das pessoas mais engraçadas e era meu parceiro no Super Pop, a gente se conhece de muitos anos e ele faz parte da cena mais icônica do Super Pop até hoje. Então, antes de mais nada, quero que você ative o sininho, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e fale oi agora para Felipe Campos. Tudo bem, meu amor? Ah, coisa boa estar aqui com você. É muita história, vai. Que coisa boa, viu? Você sabe que eles iam passar para mim o programa, eu falei, nem precisa. Você falou, né, de há quanto tempo? Desde quando você apresenta o Super Pop. 2001. Porque quando você... a primeira vez que você apresentou o Super Pop, eu tava ali na plateia Até arrepiada. VIP. Então foi em 2001. 2001. 2001. Gente, você ficou até arrepiado. Você sabe que outro dia me falaram que se eu fizer mais 6 meses de programa, eu vou ser a mulher que mais ficou em programa à noite no Brasil, mais que a Hebe até. Me falaram. Não, isso é maravilhoso. São 25 anos, né? São 25 anos no ar, né? Sim. O que não é fácil, principalmente para hoje em dia, né? Você competindo com tanta mídia aí, né? Ah, eu acho que você tá no ar, as pessoas têm que gostar, né? Todo mundo pode falar mal. O fato é que de alguma forma gostam, porque tá lá. De alguma forma assistem Sim. também, né? E o hater também é amor, né? Porque se o cara te assiste porque te odeia, porque te ama. Mas não é? Gente, eu vou ligar lá naquela mulher, não, se eu odeio ela, mas fica assistindo. É verdade. Como que você lidou com isso? Ah, Felipe, você sabe, né? Eu passei aí um problema sério, mas eu acho que eu trabalhava tanto que não dava nem pra entender isso, porque eu trabalhei sempre de segunda a quinta, todas as noites. Então eu criava meu filho de manhã, de noite eu trabalhava, de tarde ia na academia e quando eu tava ali viajava. Então eu acho que nem parei pra pensar. Eu acho que se eu parasse pra pensar ia ficar ruim. Mas eu sofri bastante bullying. Mas a gente tá aqui hoje pra falar do senhor. Eu fiquei sabendo que você cursou artes cênicas, era Sim, isso? Antes de sim. jornalismo? Foi Você queria antes. ser ator? Na verdade, eu sou, né? né? Na verdade, eu me formei em artes cênicas, né? Primeiro, antes de fazer jornalismo. Mas depois, quando eu comecei a engrenar mesmo e vi que era uma profissão, principalmente, imagina, eu estava na época com 17, 18 anos, imagina, tô com 51. Você imagina que ainda era mais difícil ainda, Eu né? acho que é difícil ator, né? Ou seja, eu acho que viver de bico, pra mim, é meio esquisito, assim, sabe? Tem que ter uma profissão certa. Não que eu acho que você tem que ter muita vocação, muito amor mesmo pra você querer realmente Eu acho. encabeçar uma profissão dessa. E aí eu percebi que não era a minha praia, assim, tipo, não era o que realmente eu gostaria de ser. Eu acho que eu gosto mais de assistir do que estar no palco, Sim. entendeu? Mas o jornalismo, aí jornalismo era uma coisa que te interessava por qual motivo? Você está no palco também, né? Olha, então, mas você sabe, Luciana, eu queria, na verdade, eu acho que me comunicar de alguma forma, Sim. né? Ou se fosse pelas artes cênicas ou pelo jornalismo, eu queria me comunicar. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei para trabalhar com o Silvio, né, e que isso foi lá na década de 90, finalzinho da década de 90, eu entrei justamente por ser ator, né, para desenvolver o papel que eu fazia no programa Qual é a Música, que eu fazia as dublagens da atração. E quando, um dia conversando com o Silvio na coxia, isso eu comentei aí até no programa do Ceará, conversando com o Silvio na coxia, ele falou assim, você tem muita destreza, né? Sim. Você fala muito bem. Se eu fosse você, eu ia para comunicação. Aí eu peguei e falei assim, que legal, mas qual o caminho, assim, né? Já que tá dando ideia, me explica. Ele virou as costas e largou falando sozinho. Falou, agora você se vira. Dê a ideia, agora se vira. E aí eu fiquei ali completamente perdido e 6 meses... Só que a cabeça, né? E 6 meses depois eu estava prestando para jornalismo. E aí a sementinha ele colocou. E aí entrei e comecei e ali eu não parei mais. E você fez muita coisa com o Silvio Santos, né? Ele te adorava também. Olha, eu fiquei com o Silvio uns 8 anos, né? Então, como é que é trabalhar com ele? É maravilhoso, né? Eu acho que... Olha, eu posso dizer que eu só não passei pela Globo ainda, mas já passei pela Rede TV, pela Band, pela Record, no SBT, voltei para o SBT. E é uma emissora que
E principalmente para quem trabalhava com o Silvio. Tem uma coisa Maravilhoso. diferente, né? Sim, Tinha uma história, eu acho que principalmente da disciplina, que hoje não tem mais tanto, que as pessoas não ligam mais tanto, eu acho que para essa questão da disciplina sim. em televisão, enfim. E o Silvio fez isso, né? Então, e era muito louco, porque o Silvio ele não era um cara que te ensinava algumas Mas ele coisas. soltava. Mas ele soltava, e se você fosse um pouco mais ligeiro, você pegava ali algumas Sim, coisas, sim. sabe? E foi muito legal, a gente se dava muito bem. Ele sempre me respeitou demais como Ah, é um profissional. querido. E nós conversávamos antes, e o que uma história que sempre me chamou a atenção é que ele falava assim: o programa tem que ser legal para quem está em casa assistindo, né? Sim. Então, vamos entrar no palco, vamos fazer um excelente programa e vai ser bom para todos nós. Ponto, era isso, e lá começava o show e vamos, sabe, trabalhar. Então Ele era muito do improviso, e né? aí nós estamos falando, e a gente está falando de Silvio Santos, né? Sim. Tipo, e hoje em dia a gente vê uma galera que Que se acha? se acha Eu sabia que ele ia falar. muito, Tem uma né? galera que se acha. Que se acha Uma autoestima muito, mas que inacreditável. muito assim, né? É. E que se tivesse o mínimo de possibilidade de saber o que foi Silvio Santos, como Sim. era Silvio Santos, eu acho que jamais iria agir da forma como agem, né? Tem uma galera que se acha mesmo. Você sabe que eu sempre via algumas pessoas que trabalham com celebridades. Você, hoje em dia, você faz isso muito bem. Você fala destemidamente. Uhum. Eu assisto você e falo, mas não tem medo? Você Luciana, sempre foi assim, falar o que pensa? você sabe de uma coisa? Eu acho que uma coisa meio ombudsman, né? Eu acho Pode que ser. você sabe que eu comecei a ficar muito de saco cheio, cara. Agora eu vou ser o ombudsman. Pode eu mesmo, É, não preciso nem que vocês liguem. E então, assim, sabe quando você começa a ficar de saco cheio mesmo, de querer, de não entender mais o que as pessoas querem, né? Porque essa questão da internet eu acho que ficou tão louca. É tudo mentira, é só pra internet ver, pra engajar. E de repente, não que não existam, eu acho que existe sim movimentos sérios, Sim. né? Mas aquilo começou a me deixar de saco cheio. Porque você não podia falar absolutamente mais nada, que todo mundo te cancelava, você era cancelado, as pessoas queriam te esquartejar virtualmente. Aí eu falei, você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer igual elas fazem. Eu vou começar a fazer igualzinho, para elas verem como que funciona. E foi assim que começou. Então, quando eu falo hoje que eu faço as críticas, ou eu realmente dou minhas opiniões, meus comentários, primeiro eles são muito embasados em cima do que eu estou dizendo. Sim. Né? Não é uma coisa aleatória. Não é porque você acordou e falou, não Não gostei do é- cabelo da Gimenez. Não. Eu fiz alguma coisa. De amigos eu não falo. Isso é bom. Eu já Nunca falou deixei de isso mim muito mesmo. claro. Já deixei sempre Você isso nunca muito falou claro. de mim mesmo. Eu não falo de amigos. Então, porque Então, é difícil assim, isso, né? Tem gente que não tem amigo, né? Não falo. Quem quiser falar, fala. Pra amigo a gente liga e fala no telefone, ó, vem E cá. eu acho assim que tudo, eu não sou tudo pela notícia, sabe? É tudo pela informação, pela notícia. Eu acho que já fui, mas na verdade, de repente, mas eu não tenho coragem, às vezes, de esbarrar em conceito familiar, essas coisas eu não consigo. Isso que eu queria te perguntar, tipo, se a pessoa tá traindo, você sabe que o negócio vai dar ruim, se você puder segurar, você segura? Eu passo batido. Então, segura. Passo batido e deixa. Alguém Deixa que alguém vai dar. Entendeu? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, não vai ser eu. Entendeu? Você já perdeu amigo por causa de fofoca? Por causa de fofoca? Não, por causa de fofoca, não. Eu já fiz amizades brigando por causa de notícia. O pessoal liga pra pedir satisfações? Para pedir satisfação, tipo, né? Sim, não sei o quê. Roberta Miranda, Sim. já várias outras artistas que se tornaram amigas. Ligaram pra perguntar e aí você explicou e aí... Não, primeiro quebrou o pau, entendeu? Aí depois... Muito bom. Aí você vai começando a reverter a situação. Sim. Quando vê se tá amigo gostando da pessoa. né? E aconteceu assim, entendeu? E assim, e cada vez mais eu acho que eu tô querendo, cada vez mais eu tô saindo um pouco também, tirando o pé dessa história também das celebridades só, Sim. né? Hoje eu
falo muito sobre política, Você sempre falou bem. comportamento, indo para celebridade também, que eu acho que não é uma história que eu largo de mão, mas tá difícil celebridade no Brasil. Mas tem tantas agora. Mas quais? Mas tem uma galera nova da internet, que tem uma galera legal também, não tem? Tem Eu muita acho que gente talentosa. tem uma galera que tá chegando muito forte e tá fazendo um trabalho bem interessante, assim, Sim. né? E a galera é esperta, né? Essa galera nova, Mas a novinha. única coisa que me cansa muito também nessa questão, Luciana, por exemplo, é difícil hoje você encontrar alguém com personalidade. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão imitando as outras. E tem medo também de ser cancelado. Não, e imitando as outras, porque começa assim, o que fulano tá fazendo tá dando certo, então vai aquela manada fazer igual. Todo mundo igual. Entendeu? É, verdade. Então, isso, você começa a entender que a galera tá completamente sem personalidade, sem caminho, sem diretriz, né? Então, o que torna, inclusive, Sim. eu acho que o mercado da comunicação bem defasado, assim, sabe? E agora parece que todo mundo é artista. Sim. Antigamente, quando eu era modelo, eu falava, o que fulana faz? É modelo. Eu falava, mas como que é modelo? Não vi nenhuma revista, nenhum casting. Agora todo mundo é influenciador. Até porque pra você ser influenciador, é só você influenciar a tua mãe que tá lá no Instagram, né? Não, e é muito engraçado, né? Influenciei Porque quem? A minha tia. aí você vê assim, o que você é? Influenciadora ou influenciadora? Aí Da embaixo onde? tá o link do OnlyFans, entendeu? Aí você Não deixa de influenciar nesse OnlyFans. Não é? Influencia. Aí você fala, tudo bem, né? Mas assim, não é bem assim. Influenciou isso. uma outra coisa. Não era bem essa a intenção, sabe? Que eu queria Cada um dar uma influencia olhada. o que quer, Felipe. É lógico, mas enfim. Você faria um OnlyFans? Eu acho que não. Por dinheiro nenhum? Por dinheiro. Vamos falar não. em dólar. Quanto? 5 milhões de dólares. Claro, agora. Faria com você ainda, a gente Eu ia meiava. pedir um pouquinho mais, vai. Vamos aumentar esse cachê? 5 pra cada um? Eu meiava com você. Olha, eu acho que eu ia com você. A gente ia. Nossa, Fazer numa as cenas boa. de se beijava. Numa boa, 5 milhões? 26 milhões de reais. Já tô fazendo a conta aqui. O quê? Nossa. Imagina, eu iria fácil, gente. O que é pra fazer? Tô fazendo. Nossa, imagina. Me conta uma notícia muito engraçada que você publicou. Uma muito engraçada que eu publiquei. Você lembra? Foram muitas, Luciana. Eu não consigo, E assim. já teve que, tipo, deu uma nota e viu que tava errado e apagou? Sim. Acontece também, né? Muito, muito. Não é que acontece muito. Mas pode acontecer, são tantos anos, né? Sim, mas assim, já aconteceu de eu dar uma nota. Aconteceu sim. Aconteceu quando, eu não vou lembrar muito bem, começaram a falar de um acidente aéreo. Tá. E que o cara que tinha caído do avião era o filho de um dos caras de uma companhia aérea, sabe? Assim, começou aquela história. E aí o que aconteceu? Aí você vai checar, mas isso foi logo no começo, ainda Sim. quando a internet fazia essas pegadinhas. Hoje é bem Hoje difícil, tá né? fácil. Então assim. Deixa eu checar, né? E aí o que acontece? Aí eu dei, que a gente chama de barrigada, né? Deu barrigada. Aí eu dei, mas rapidinho Você já entraram em contato comigo, pegaram e falaram assim, Fê, não procede. não é verdade. Tira porque isso não é, Sim. não tem nada a ver. E aí eu tirei Já foi. uma boa, assim, tipo, mas eu também não tenho problema em me retratar, em dar Quando a gente faz errado, né? Não tenho problema algum com isso. Você... qual foi um divisor de águas pra você, assim, de vida? Você fala, bom, até então tava... Aqui realmente fez a diferença. Tem um momento na sua vida que você falou isso aqui, agora engrenei. Eu acho quando eu fui pra Jovem Pan. Eu acho que ali foi realmente, a grande virada pro Felipe, sabe? Sim. Porque até então eu caio num mercado que tudo bem, a gente é jornalista, a gente vai estudar a pauta, vai fazer tudo. Sim. Mas eu caio num momento assim que o Brasil tá completamente polarizado, né? E eu caio numa editoria de política, né? Nossa, então, ou ali seja, tem que... você sai de celebridade para ir falar de política, para ir Sim. fazer cobertura de CPI, Que né? medo. E de repente eu vi tudo que era meu, assim, tipo, crescendo, sabe? Assim, tipo, Instagram, Twitter, enfim, e o povo gostando, né? Você vai muito bem, realmente. Então, ou seja,
ali eu entendi que foi uma grande virada, assim, sabe? Na Que hora eu que veio percebi que não diferente. dava realmente só para ficar falando sobre celebridades, enfim, é legal também, é bacana também. Mas a Jovem Pan me deu um estofo bem interessante, assim, eu fiquei lá 1 ano e 8 meses, Eu assistia sempre. no Morning Show, mas enfim, mas foi bem legal, assim. Agora vamos falar de Super Pop, gente. Quantas vezes será? Você já foi lá mais que eu, inclusive. Você ia toda semana, lembra? Não, toda semana não, todo dia, Luciana. Mentira. Tinha dia, olha, teve Um homem muito bom. teve um dia que eu lembro que eu tava já com você há uns 4 meses diário. Gente, é muito louco, né? A gente fazia Eu direto. fazia o Bom Dia Mulher Sim. com o Níbio Salatino. Fazia o Bom Dia Mulher e aí eu ficava para ir na emissora justamente porque eu ia fazer o Super Super Pop Pop. à noite. Sempre. E nós dávamos 11 de audiência. Dava 11, a gente já bateu a Globo, lembra? O negócio era animadíssimo. Quarta-feira era o dia E era aquele quente. show, e era travesti, e era umas polêmicas, gay umas legais, histórias, umas coisas legais que a gente falava abertamente, Falava né? de tudo. Não tinha, e a gente Não tinha falava, corte. a gente falava de swing. Falava. Era maravilhoso Era aquilo. sexo, política, fofoca. Nossa, a gente E a falava de gente tudo. colocava o político pra falar de swing. Era verdade. Aí era o pastor que era ex-gay. Lembra? Eram umas Tinha o coisas. ex-gay, eu acho que até hoje eu só acreditei que era um só. O resto, você falava. O Felipe olhava pro pastor que falava que é ex-gay, o Felipe assim, é você o ex-gay? Lembra disso? E ela ria. Eu só E ria. ela ria, ela ficava e falava assim. Ah! Como quem diz, né? Tipo, Felipe! Ah! Não, você falou assim, isso aqui é o ex-gay? E eu... Aliás, eu não tenho como não falar da melhor cena de todas, né? O Agnaldo Timóteo, que também tava lá toda semana, um querido. Lembra que ele sempre levava o CDzinho pra distribuir? Nossa, que bonitinho. Ele era um né? querido, gente. Que essa Falava- cena ficou icônica, né? Não, mas a cena foi ótima, porque, gente, o cara morreu sem assumir uma Publicamente, posição, né? Uma posição... Mas eu acho que depois daquele episódio, ele deu uma maneirada. Também, né? assim. Se não é que você arrancou ele do armário. Você abriu o armário e virou o armário. Não tinha nem como ficar, não tinha mais armário lá dentro. Aquilo foi, pelo amor de Deus, bota a cena, vamos ver. É a melhor cena do Super Pop, gente. Foi militar, né? Eu sou militar da reserva. Você acredita que isso tenha... então, o convívio com os militares, enfim, isso tenha trazido um pouco dessa tua... Eu nem tô aqui falando como... Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Eu sou... Meu eu Deus. sou um homem total e absolutamente liberado. Deus, então eu falei. Cuido da minha vida. Desculpa, então. Completamente equivocado. Desculpa. Completamente Nossa, seu equivocado. programa de volta. Eu não sempre exponho... vivendo Não, intensamente eu não exponho aqui. meus romances, Nossa, eu não exponho meus romances, eu não exponho minhas relações, são privadas e respeitosas. Então, desculpa. Não, Me completamente Ô, Felipe. equivocado. Me desculpa, eu pensei que... Completamente errado. Eu pensei que você fosse assumido, Aliás, mas tudo bem. aliás, Vamos Tá piorando. quem conhece sabe que não. E você Quem tá conhece piorando. sabe. Ele Calma. sabe. Eu pensei Calma. que fosse assumido, Não, mas calma. desculpa. Tá piorando. O melhor eu assim, tá piorando. O pior é que, Ai, muito Luciana, bom, gente, eu é acho... muito bom. Ai. Aquele dia eu achei muito estranho, porque o Timóteo, Ai. você deve lembrar, eu acho que deve ter antes, né? Que ele fala assim, onde já se viu homem beijar na boca de homem e tal. Ele falava. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas eu não sei, ele deve estar louco. Aí, sabe quando o negócio não fecha muito a conta? Aí eu peguei e falei assim, gente, mas eu sou assumidamente gay, como o Timóteo também é. Porque eu sempre você conheci sempre o foi Timóteo muito- fora E também. você foi sempre muito assumido com as suas preferências, né? Não é? Então, a partir dali, eu falei, é impossível que isso esteja acontecendo, entendeu? Aquele programa foi o primeiro programa depois de eu voltar da minha licença da maternidade. Logo de O cara. Lorenzo, o que era? Recém-nascido? Tava com 3 meses. Você, que ano foi? Ó, o Lourenço nasceu em 2011. Então foi em 2011. 2011? É. Foi em 2011, deve ter sido maio. O Lourenço nasceu em fevereiro, março, abril, maio. Ele tava com 2 meses e pouco, eu voltei antes. Foi o primeiro programa. Que dia de fevereiro ele era? Ele nasceu em 24. Ah, então ele é pisciano. É. Então isso aí era comecinho de maio. Tava dando de mamar ainda. Gente, eu não acreditei. O primeiro programa, gente, me estava uma coisa tão aleatória. Agnaldo Timóteo, Felipe Campos, Bolsonaro, eu tinha mais alguém?
Tinha aquela Moranguinho, que era a Moranguinho e aquela menina, a Luísa Marilac, que tava Gente, no palco. eu tava expressos e doidos. Eu vou falar, gente, o Super Pop, eu tô ligado, depois que eu morrer, que eu ficar bem velhinho, eu vou falar, nossa, nunca teve um programa tão absurdo. Eu não acho que era um programa absurdo, eu acho que era um programa muito gostoso. Não, sempre foi um absurdo, que eu digo aleatório, vai. Tipo, olha o palco que a gente tinha, Era gente. tudo, era proibidão. Tudo que você não via na televisão, Você viu no Super Pop. você assistia no Super Pop. Sim. Era, na época, entendeu? Vamos dizer que o Super Pop era o OnlyFans da TV Nossa. aberta na década, na final dos anos 2000. Mas tinha uns papos sérios, sabia? Tinha, lógico. Eu entrevistei muitos políticos, a gente fazia matérias mais, vamos dizer assim, sérias. Uma vez eu fiz um parto debaixo d'água, mas ninguém queria saber, só queria as discussões de religião, de LGBTQIA+. Mas isso foi muito legal, porque a Eu gente acho. pega um momento que a internet tá chegando com umas discussões muito acirradas também, Sim, né? E o público que não tinha muito acesso à internet sim. conseguia entender algumas posições através do próprio Super Pop. Inclusive essa questão LGBTQIA+, que eu sempre defendi com muito louvor, porque meus amigos todos, eu acho que o Super Pop abriu muitas portas, do tipo, a primeira vez que puderam mudar o documento, casamento gay, essas coisas que talvez a pessoa de casa tinha vovozinha, não tem acesso. De repente assistir o Super Pop de uma maneira divertida, leve, começa a desmistificar e ficar uma coisa mais, normal, se ama, porque eu sempre levei pra uma maneira muito romântica tudo, sabe? As pessoas se amam, não importa quem. Se existe amor, existe Não, um tá tudo sentimento bom. certo. Então, eu acho que essa minha visão meio liberal de tudo, acho que ajudou um pouco a sociedade, porque o Super Pop, gente, é muito bom. Era e Não, ainda é. não, ainda é. Apesar ele é. que assim, eu sinto muita falta do Super Pop. Mas então, não é Raiz. por raiz. Mas é porque não tem mais personagens raízes. Eu acho que você tá certo. Tinha um glamour, né? O Agnaldo Timóteo, o glamour cantava, belíssimo. Do nada entrava a Gretchen A dançando. Gretchen também. Não é? E do nada vinha a Tami. Aí você falava, gente, Vinha o Tami, aonde tinha eu tô? Gente, tinha Né? tudo, Aí tinha briga. Aí chegava a trans, que apanhou, Aí de tinha um repente ela ateu. tira a coluna, o colete cervical, começa a dançar e depois ela para e coloca... Você lembra desse caso? Essa sou eu. Tirei o colete cervical pra apresentar, botei de volta. Ela falou, eu apanhei na rua, aí ela chegou toda de colete cervical, tirou o colete cervical, Arrasou. dançou, aí depois quando terminou o número, ela colocou de novo e sentou. Sou eu. Aí eu falei, gente, mas ela não tava com problema de coluna, né? Como que ela deu esse show todo? E tinha a Eleonora Áquila também, A Leonora. que aí fez todas as que fez todas as operações lá pra gente ver. Foi. E ela toda enfaixada. O Henri Cristo. Henri Cristo, gente. E tinha as meninas. Gente, será que vocês acham pra colocar aí? O cara ia com um trono. Lembra que ele levava Lembro. o trono? O trono e os discípulos, né? E as menininhas bonitinhas. Lembro. Bota o Henri Cristo aí pra Como gente que... ver. Bom, vamos ver. Cadê? Vamos ver se tem. Aí vamos procurar. Eu fico imaginando quando o povo ia passar com você os programas no Eu ficava camarim. tipo chocada. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa que me fale, eu falo, tá, e que mais? Tipo, eu sou muito assim. Eu sou muito, pra me chocar é difícil, tá? Então eu não, qualquer coisa eu achava, tá bom. Tipo, o que mais? É uma motinha. Oi, Cristo. Jumentinho moderno. A cara da figura. Não, vem cá. Fala isso. Mas vem cá, o Henry, o Cristo não andava no jumentinho, então ela tem uma jumentinha dele? Eita! Gente, é muito bom que ele tava no palco. Que isso, Henry? Que isso? Tudo bem, Henry? Ó, que chique. Mas que chique esse... Henry? Tudo bem, Henry? Eu. Tudo bem, querido? Eu me esqueci que não Pode beijar. E tu? Muito Prazer bem. em rever. Quanto tempo, Henry? Pois é, o tempo para mim não. Será que ele tá vivo ainda? Acho que Pra tá. você não passa, mas eu tô passando. É a bunda que cai, o peito que cai, o cabelo, cai tudo aqui, viu? Não. Aqui o negócio passa. Mas estás muito Daqui bem. 10 anos vou estar até pior, viu? Continuas muito bem, além de ser a mais corajosa mulher que se apresenta na televisão brasileira, continua muito bela. Tem O mundo ter vai acabar. coragem pra É estar a aqui, mais viu? Como diz corajosa o meu marido, mulher tem da que ser televisão macho. brasileira. Reconheço esta tua performance, né? Muito obrigada, Henry. Muito bom. Ele falou que o mundo ia acabar em 2012, não estamos aqui.
Seguimos aqui, viu, Henry? E não acabou, né? Não acabou. Ao contrário, a internet Aumentou, cresceu. né? Tem uma coisa, tipo, de muita gente. Gente, mas você sabe que não podia beijar ele. Tinham várias coisas estranhas. Ele vinha, trazia o trono. Ele trazia. Como é que trazia esse trono? Eu acho que ele vinha num. Ele de Brasília, ele vinha num carro, trazia o trono e trazia as menininhas. Isso não ia pegar bem hoje em dia, né, com aquelas menininhas. Ai, como você se diverte, Ai, não? meu Deus, eu dou risada, eu juro. Fazer o quê? Tem que rir pra não chorar. Mas era cada coisa. Lembra que tinha uma discussão do Henrique Cristo com o Toninho do Diabo? Esse Tinha. programa foi incrível. Eu acho que eu participei desse programa. Você ia nos melhores, Felipe. Não, eu sempre ia nos melhores. Os melhores assim. você ia sempre. Eu assistia de camarote, literalmente Você camarote. ia aí, a tua cara era o melhor. Você ficava tipo... Gente, era muito bom. Ateu falando com religioso. Lembra o Padre Quevedo? Gente, tem que botar essas cenas. Padre Quevedo, você botava... Não, e Muito bom. o Feliciano, lembra? Qual que era o Feliciano? Feliciano, que era o deputado, que a gente... Ah, eu lembro. O Marco Feliciano, gente. O Marco Feliciano, a gente colocava ele pra discutir também. Eu me lembro. Né, com o pai de santo. A gente hein? também puxava, esticava a corda, hein? Era maravilhoso. Esticava a corda. Era maravilhoso. Como é que a gente lida com saias justas no ar, tipo essa? Eu só quis me... Eu só, tipo, meu Deus, eu não sei, tipo... E o Bolsonaro tava no palco, que nem era Bolsonaro ainda, tava lá de convidado. Ele tava de deputado. Tava de deputado e ele não ficou Não, pasmo. Bolsonaro ele já era, ele não era presidente. Ele não era presidente, ele era deputado. E a gente chamava ele porque ele era polêmico. Ele parado, assim, eu acho que nem ele falou nada nessa situação ali, ninguém, todo mundo... Né, você viu que ele ficou quietinho? Certo, ele. Ali ninguém falou nada, ficou todo mundo... Até porque o Aguinaldo é uma figura muito querida, né? Mas você Muito. empurrou ele do armário, assim, com uma força. Mas eu acho que foi bom pra ele. Mas você sabe que depois que tudo isso aconteceu, um dia ele me ligou e ele falou: você não tem ideia do bem que você Ele me falou? fez. Falou. Olha que maravilha. Ele foi matéria da Veja, Aí? foi capa da Veja. Porque acho que todo mundo esperava tão ansiosamente isso acontecer. Que você fez por ele. Que o Aguinaldo realmente Se soltasse, veio, né? entendeu? Veio, chegou. Ele começou a falar melhor sobre essas questões, inclusive. Até porque cada um tem o direito, aquilo que... Nossa, depois de 24 anos de Super Pop, cada um faz o que quer, gente. Não, e tem outra coisa, eu entendo completamente, principalmente essa época. A geração. Né? A geração deles era uma geração muito difícil, Sim, né? que as pessoas ainda tinham... te então, tratavam mal. Eles eram considerados grandes astros, então eles Sim. não podiam nunca assumir absolutamente nada. Que loucura isso. Imagina você não poder falar coisas do seu dia a dia. Você é casado com seu marido, coisas normais que qualquer pessoa pode falar, tem que ficar... Claro. Nossa, policiando o que falar deve ter sido... Nisso eu me sinto muito feliz no Super Pop, porque eu acho que o Super Pop normalizou o que já era normal, mas que realmente a gente falava sobre o assunto. E quantas vezes vieram meninos e falaram assim, você sabe que eu consegui contar pra minha avó que eu era gay assistindo Super Pop. O menininho, sabe? Muitas vezes vem umas pessoas falando isso. Então pra mim sempre foi um prazer, sabe? Fazer. Eu sempre me diverti no Super Pop. Felipe, já tentaram te sabotar, mas agora esse meme todo mundo fala pra você até hoje, né? Porque é um meme Não, mais... onde eu vou, não adianta. Qualquer programa de Não sou, televisão que eu vou participar, eles jogam o meme do Aguinaldo Timóteo. Mas é muito bom. É, É muito muito bom. bom. É muito bom. Realmente. É épico, ficou pra Aquilo televisão. foi, eu acho que do Super Pop foi o corte mais assistido. Esse e o Mas Você Tá Brava. Tipo, é o meu. Ah, o daquela Moça Tá Brava? É da moça, é. É. E a gente fala muito de programa ao vivo, por exemplo. As pessoas me falam, naquele dia, como é que eu resolvo? A pessoa começa a ter uma síncope no ar. Como é que você resolve? Se você tá ao vivo, você tem que ter jogo de cintura, né? Como é que você resolve teus BOs quando você tá ao vivo? Depende muito do meu dia, Luciano. Depende muito como... Depois das gotinhas que eu já tomei. Depende muito de quem eu tô falando, o que tá rolando. Porque eu vou te dizer, eu já tô com 51 anos. O filtro já... 30 anos de televisão. Sim. Então eu tô com meu coração grande, mas meu saco muito pequeno. Né? Então depende muito de como for ter que dar o recado. Difícil. Vai do jeito que tiver mesmo, sem filtro, entendeu? Eu não tenho Entendi. mais, eu não tenho mais o mínimo saco de ficar enfeitando pavão, sabe? Entendi. Já tentaram te sabotar alguma vez? Eu acho que até hoje, sabia? Hoje se bobear agora. Tipo, se bobear agora. Agora, inclusive. Porque é louco isso, né? As pessoas, elas Querem o que elas não têm e nem sabem se é bom. Não, elas não sabem se é bom, elas não sabem o quanto você batalhou pra só estar ver, ali. E elas querem o teu lugar.
Elas Sim. não querem plantar o delas. Não quer o Elas delas, não quer o querem- seu lugar. Elas querem o teu, porque eu acho que é o invejoso. Porque o invejoso, ele quer o quê? Ele quer o que é seu. Mas só que o que ele conquistar, que é seu, ele não vai conseguir usar, porque aquilo lá é pra você. É isso aí. Então, ou seja, ele vai descartar, ele vai jogar no lixo Sim. aquilo. Mas ele queria o que era seu, né? Que nem sabe se é tão bom porque não tá lá também. É lógico. Então, monte o seu, bichão. Sim. Vai atrás, monte a sua história, sabe? Busca, cava as suas questões, né? Não vem... libera meu anjo da guarda, sabe? Tipo, não fica nessa comigo que não vai ser legal. Você já foi processado por causa de notícia? Eu já tomei 2 processos e ganhei os 2. Foi difícil? Não, difícil não. Assim, foi uma história, eu acho que... Mas foi, ganhou. Foi, ganhei. É. E você já processou alguém? Já pensou em processar alguém? Não, eu já processei um jornalista por uma mentira, que na época foi muita sacanagem. E aí eu tive que entrar com um processo mesmo. Ganhou? Ganhei. Ganhei porque eu não gosto disso, sabe, Luciana? Negócio de processo De insuportável. jornalista ter que processar jornalista. Nossa. Mas uma vez entrou numas de que todo mundo, assim, de quem quer exclusiva, a exclusiva é minha, não é sua. Começava a virar um pau na internet, os negócios, sabe? Que eu falava, vai não, gente, o negócio tá indo longe demais, sabe? E as pessoas começando a atacar as outras, sabe? O jornalista se atacando. Se atacando. Aí eu peguei e falei assim, aí quer saber? Aí o negócio veio pra cima de mim. Quando veio pra cima de mim, eu peguei e falei assim, quer saber? Não vou deixar barato assim. Aí fui lá e processei. Tem algum tabu no entretenimento que ninguém fala? Não tem um povo que é meio intocável? Ah, tem, Sem falar nomes, mas tem uma galera que ninguém fala, que a gente fala, mas eu acho fulano- que é Roberto Carlos, é mas aquela nem tem o coisa que falar, né? embalsamada que você vê só no final do ano. Mas não tem nem o que falar, coitado. No final do ano, especial da Globo, pronto, ele Sim. existe, tá ali. Depois você não ouve mais nada do Roberto Ele Carlos. some mesmo, né? É. Mas eu gosto tanto dele. Sabe que outro dia eu tava ouvindo umas músicas dele, saudosa demais, né? Não, Roberto Carlos Umas é o músicas máximo. que... Essa questão da internet, pra você acha que melhorou a notícia ou piorou? Porque eu acho que o povo fica caçando alguma coisa pra falar o tempo inteiro e acaba tendo que inventar, porque é o dia inteiro caçar a notícia. Então, você sabe de uma coisa? Eu acho que a internet é um terreno extremamente Tóxico. movediço, extremamente tóxico, mas, por um outro lado, tem muita gente fazendo um trabalho sério. Sempre tem, né? Mas o que acontece? Mas o trabalho sério não dá grana. Então, às vezes você tem que ir pro lixão, e quer dizer, vai quem quer, entendeu? Por que, Eu que não dá grana vou- falar coisas legais? Ninguém quer saber. Ninguém quer saber, o povo quer saber é da fofoca, da desgraça, enfim, sabe? E eu acho que as pessoas estão muito doentes, né? O mundo ficou doente, eu acho que com... Eu achei que depois da pandemia as pessoas fossem melhorar. Eu também achei, eu acho que pioraram. Eu também acho. Eu também achei que o povo ia melhorar. Notar o quanto... As pessoas pioraram eu acho, demais. eu acho. Tá cada um por si e Porque Deus deu muita por todos. voz para quem não precisava ter, Eu concordo. não é? Eu concordo. E as pessoas, elas descobriram as redes sociais, mas é um monte de burro funcional. Porque daí você começa a olhar um negócio, você fala assim, gente, mas o que essa pessoa tá falando? Sabe? E aí você... Mas eu acho que o intuito é esse, realmente, falar sem prender a atenção. Só enche, tipo, só falei, enche linguiça, sabe? Tipo, o povo não tá Eu querendo acho falar um nada com horror. nada. Eu acho um horror. Ninguém tá querendo falar nada com nada, sabe? Eu acho que estão só querendo encher linguiça literalmente, sabe? É, né? E aí eu acho que esses posts repercutem muito, né? Essas celebridades que... Ah, lembra que naquela época, fulano foi sem sutiã. Gente, mas qual que é a relevância da pessoa ir sem sutiã pra algum lugar? Você lembra, eu sou de uma época que a gente fechava a revista, tinha uma página na Playboy, na revista, que tinha um paparazzi que só ficava fotografando as artistas quando elas chegavam sem calcinha. Nossa. Isso aí hoje em dia não ia dar certo.
Então, às vezes, chegava assim, a fulana chegou na festa, abria a perna. Lógico que eles colocavam um blur, né? Mas, a fulana tava sem calcinha, Mas não dava pra ver entendeu? com a graça. Então, mas eles colocavam um blurzinho ali, um negócio Aí não dava assim. pra ver, não ia querer ver. Aí, Chegou sem calcinha, sabe? Então, ou seja, gente, eu me lembro o nome de uma. Eu lembrei de duas agora, da sem calcinha. era uma história que tinha uma fabricação, sabe? Existia um negócio do paparazzi correr atrás da celebridade, enfim. Hoje em dia não tem mais Não tem esse nem paparazzi. Não tem mais esse magnetismo, sabe? O que era legal da gente curtir realmente a profissão. Hoje os artistas mesmo se pautam pelas redes sociais. Tem muito artista que faz fake, tipo, finge, né? Coisas. Sim. O povo diz que finge até que tá perdendo, que ficou grávido, que aí não tá mais grávido. Eu vi outro dia isso, alguém me contou. Que o povo finge que separou, o povo finge que, tipo, várias coisas que não aconteceram só pra aparecer, gente. Tá muito difícil, entendeu? Então, ou seja, eu sei lá, meu, tipo, eu tô E esse felizão. cancelamento também é pesado. Muitas vezes eu acho que as pessoas pegam pesado nesse cancelamento também. Eu acho que tem horas que é muito pesado, né, Felipe? Mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa, Luciana. Hater pode vir à vontade, eu não ligo, eu deixo morrer de inanição, eu não respondo. Você não bloqueia? Não, eu não bloqueio, não tiro comentário, não excluo, não faço nada. Quer falar? Fala, porque da mesma forma que eu dou a minha opinião, eu não vou também destruir a opinião dos Sim, outros, sim. entendeu? Então quer falar? Pode falar. Nossa, eu bloqueio todos. Não, eu não bloqueio. Também não falo de ninguém, então. Eu também não bloqueio, mas assim, tipo, quer falar, fala. Mas você não acha que. Então você acha que existe um cancelamento merecido? Não sei se merecido, eu acho que existem opiniões. Eu acho que você não pode fazer É atacar o outro. é incitar o ódio, Sim. né? Isso eles fazem muito. É isso que é o cancelamento, né? Né? Eles fazem muito, incita o ódio, sabe? Fica incitando a maldade. Isso eu acho perigoso. Porque vira um lixamento virtual, Mas né? até aí, depois quer fazer, faz. Eu não ligo assim, tipo, não ligo Não mesmo. te pega. O que te pega na televisão? O que me pega na televisão, eu acho que o que me pega na televisão, eu acho que às vezes, Luciano, eu acho que o que me pegava mais na televisão, eu acho que não que hoje me pegue, eu acho que era a desonestidade, sabe? Assim, eu acho que com algumas questões, né? Então você via algumas questões sendo favorecidas, outras não sendo, porque nós sabíamos que existia Alguma coisa por trás. coisa por trás daquelas histórias. Então acho que isso era muito desonesto, né? Mas sempre vai ter isso, né? Mas eu acho que a televisão ela tá caminhando, tá começando. Eu não acho que a televisão vai ficar obsoleta como o rádio ficou na década de 50 com a chegada da televisão. Mas eu acho que a comunicação da televisão tem que mudar um pouco mais. Eu acho que a televisão ela tem que se tornar um pouco mais opinativa mesmo, ter um pouco mais de comentário. Por quê? Por que o público está deixando a televisão e às vezes indo buscar a internet? Porque ele acha na internet aquilo que ele não está vendo na televisão. E o que ele não está vendo na televisão? Opinião. Nós não temos mais opinião. Pode perceber, Sim. Não temos mais pessoas, Flávio Cavalcante que dava opinião, J. Silvestre, esses grandes, né? Tipo, que eu fui muito longe, né? Mas assim, nós tínhamos ali, o único que ficou, na verdade, que continua muito contundente é o próprio Ratinho, que continua dando opinião na televisão. Né? Fora isso, na TV aberta hoje é muito difícil, as pessoas não querem se expor, as pessoas Ninguém têm quer ser medo. linchado, As pessoas têm medo do cancelamento, têm medo de não sei o quê. Agora, reality show, você pode ver pelos realities. Eu não sei qual é o progresso ali da televisão, se não for realmente essa televisão evolutiva para opinião, sabe? No momento que as pessoas consigam se posicionar mais. Eu acho que eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. Na internet as pessoas falam mais abertamente sobre o que elas pensam. Falam mais, então, porque daí você vai buscar o que fulano tá falando, o que ciclano tá falando, Sim. né? E eu acho que o posicionamento, na verdade, hoje, eu acho que as pessoas estão esperando muito mais, sabe? Felipe, você tá casado ainda? Tô. Mas quantos anos? Tô há 12 anos já. Olha que maravilhoso. E ele apoia
Teu trabalho sempre? Olha, primeiro que ele não é, né, de televisão, Sim. não gosta, é arquiteto e, enfim, faz o trampo dele, eu faço o meu. Não entende também, assim, Também não tá tipo, querendo entender muito. eu falo de fulano, falar, não sei quem também completamente fora, às vezes conhece algumas pessoas, Mas também não tá ligando. mas não tá ligando e tá ótimo, entendeu? Então, ou seja, eu também não entendo de cimento, então tá tudo Maravilhoso. bem. Nem de pedra, nem de É nada. difícil, arquiteto também. Tem que ter um olho bem Mas ele é um específico. cara incrível, 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 incrível. O que te motiva no dia a dia? Tá casado há 12 anos, é isso? Eu fiquei 12 anos casado também. O que te motiva no dia a dia, Felipe? Pra você acordar, tipo, motivado, feliz. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que tanto isso eu com ele e ele comigo. Eu acho que ser bem tratado, né? Sim. Eu acho que isso tem que ser um patamar muito bem legal dentro de uma relação, né? Eu acho que são os bons modos, muito obrigado, por favor, sabe? Sim. Ninguém ali é empregado de ninguém, sabe? Nós somos companheiros, a gente não tem absolutamente nada que nos une a não ser o nosso sentimento, o que a Sim. gente sente um pelo outro. A gente não tem filhos, a gente não tem absolutamente nada. Tem nenhum cachorro? Não, nós temos 2 cachorras, Eu a tenho Olivia e a Olga. Mas, então, se destruir isso, Sim. acabou e cada um vai pro seu lado. Então, é muito legal nós estarmos juntos. É muito legal nós estarmos juntos. Então, a gente vai viajar juntos. Já fomos pro Japão, Miami, não sei pra onde, blá, 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 Catar. Vamos viajar, vamos pra... Então, tudo isso, e que eu acredito, tem que ser muito bem cuidado, Sim. sabe? Porque foi o que eu disse. A partir do momento que não tiver mais esse cuidado, nada prende a gente, Sim. né? Então é cada um pro seu lado. E eu não gosto, eu gosto de ter relações. Eu não sou um cara de noitada. Você não é muito de sair, né? Não, nunca fui. Eu sempre fui do meu trabalho eu sempre tive que trabalhar muito, Luciana. Sim. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive que pagar conta, trabalhar. Então, ou seja, eu não tinha tempo para ficar No oba-oba. no oba-oba, sabe? E você você falou que foi uma conquista comprar a sua casa com seu companheiro. Foi um sonho realizado? Foi. Eu acho que não só comprar a casa, mas a casa que nós queríamos, Sim. sabe? Eu acho que isso foi o grande, assim, que a gente fala assim, o grande ápice da história. Sim, sim. Né? Porque Havia um sonho. aí você fala assim, é o material. É um material, mas que foi concretizado através de um o trabalho, de um esforço. material também, né? E que foi concretizado através de um esforço. E ele fez né? do jeitinho dele, arquiteto? Nós estamos terminando de fazer, né? Que demora. Não, agora já está nos ajustes finais, graças a Deus. Nossa, E aí fizemos do nosso jeito, da forma como nós queríamos. maravilhoso. Eu quero assim, eu gosto disso, isso aqui vai ficar legal. E assim, e fomos assim. Então eu tô super feliz mesmo com essa questão toda. Vem cá, me lembrando agora que você participou da Fazenda, gente. Como é que foi participar da Fazenda? Luciana, eu vou dizer, foi uma das experiências mais legais que eu já Foi tive na mesmo? minha vida. Foi. Me conte. Eu perdi a minha mãe, 4 meses depois eu tava entrando no reality. E Quando você eu- era louco na sua mãe. Muito. E quando eu recebo o convite, eu achei que eu tava indo para um resort. Falei, E foi "Ai, que compatível com bom." o que você imaginava? Falei, ai, que bom, né? Porque daí pelo menos assim, triste, acabado. Minha mãe tinha acabado de falecer. Eu Aí me eu ocupo, falei, quer saber, ocupa a eu vou me cabeça. ocupar, né? Eu vou para uma colônia de férias, sabe assim? Não, aí quando eu cheguei não era nada disso. Né? Não era o que você Era uma esperava. loucura. Eu já estava louco pela morte da minha mãe. Aí eu entrei, eu fiquei mais louco ainda com o elenco quando eu cheguei, né? Aí aquilo É bom que você, aquilo a realmente cabeça foi uma realmente... coisa que mexeu muito comigo, assim. É muito difícil? Eu acho que o confinamento é muito difícil, então. né? Eu fiquei 72 dias. O Sim. programa tinha 90 dias. Então, eu saí, faltavam 15 dias para Nossa, acabar. desesperador. Eu fui para 8 roças. Eu voltava, eles me mandavam, o público mandava. Então, para mim foi uma exaustão, assim. Mas eu saí muito bem, porque mesmo eu saindo, né, da forma como eu saí, porque eu briguei com todo mundo, eu só não briguei
nem com o caseiro e também nem com os bichos. Por que porque você brigou com conversa- todo mundo? Porque me encheu o saco. Porque eles me enchiam o saco, porque eles me provocavam, enfim. E eu ainda com um monte de medicação, imagina. Tiraram os medicamentos? Não, eu tava tomando medicação por causa da, né, Sim. da morte da minha mãe. Sim. Mas o que eu fiz? Eu já não estava muito bem. Então, Abalado as psicologicamente. pessoas mexendo, né, cutucando a uns com Pavio vara curtinho. curta. E daí eu ia pras cabeças mesmo e dane-se, entendeu? Tá nem aí. E mesmo assim fiquei contratado 2 anos da Record depois. Então gostaram, porque eu acho que também esses programas o povo gosta da animação, não gosta? Eu acho que não é nem da animação, né? Eu acho que eles gostam de conteúdo. ver o circo pegar fogo É. mesmo, né? Porque senão fica, tipo... Eu vi muita gente comentar que esse último tava meio morno. Esse último BBB. Todo mundo falando pra quem gosta. Eu sou mais a Fazenda, né? Eu gosto. Você gosta dos bichinhos? Eu gosto. E eu não gosto de reality gourmetizado, sabe? Sim. Senão eu assisto Masterchef. Que, aliás, é maravilhoso. Sim. Eu gosto de reality raiz, dedo na cara mesmo. Um brigando com o outro, coisa acalorada. Cuspia. Quando você vê, é como o ser humano é de verdade, sabe? Eu acho que essa é a função do reality show. Não é você ficar gourmetizando o reality show. Romantizando. Ou então, não faz isso, é feio, entendeu? Não, eu quero mais é que faça. Até porque rende pra eles e rende pra nós aqui, pra quem comenta, tá pra quem assistindo. gosta, pra quem tá assistindo, né? E como é que passa, né? Tipo, e o povo assiste ainda? Não assiste, mas apesar que eu acho que reality show tá perdendo um pouco a potência no Nossa, Brasil. mas demorou, hein? Eu acho que tá perdendo bem a potência, assim. Porque é sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas provas, sempre os mesmos testes. Tem que dar uma mudada, né? E aí eu acho que já tá na hora realmente de mudar. Felipe, como é que eu sempre quis te perguntar isso? Como é que é uma fonte? Como é uma fonte, como assim? Tipo, vamos falar, você tem notícias da Rede Globo, vai. Uhum. Quem é uma pessoa aleatória, normalmente, não vai dizer quem é agora, claro, mas Claro, tipo, jamais. explica mais ou menos como é que funciona a fonte. Como é que acha uma fonte? Depende muito, depende da área. Vamos supor, é porque, tá rolando um lance. Às vezes pode ser assim, olha. Por exemplo, tá rolando algum lance no compliance da emissora. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar em contato com a Secom, com a assessoria de imprensa. Sim, primeiro, deles, pra ver o que fala. Pra ver o que fala, né? Não tem nada a ver, tal, não sei o que, lá. Beleza. Aí a orelha. Aí você entra em contato com a assessoria, Certo. né? Dos artistas, do artista ou do fulano de tal, ou da fulana de tal. A assessoria dá uma desculpa esfarrapada. Sempre dá? Aí você começa a fuçar. Sim. Vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, até você chegar em algum lugar. Mas geralmente as próprias fontes são os artistas. Eles contam? Geralmente, claro, né, que não é isso a maioria. Tipo, eu ligo falando, Felipe. Solta isso assim. Nossa, mas aqui. Geralmente os artistas são as próprias fontes. Mas se tá jogando a fonte, se ele tá falando, é porque na realidade não é nada bom pra ser falado. Porque o bom é quando ninguém pode falar, né? É segredo. Então, mas geralmente, quando os artistas são a própria fonte, geralmente são as exclusivas, né? Então, quando a gente... Mas tipo assim, eu sempre achei que você vai com... Vou dar uma dica aqui. Um amante para o... Eu não tenho amante porque eu não sou casado nem tenho namorado, mas vamos dizer que eu vou com uma pessoa X pra um restaurante. Aí o garçom... Eu sempre acho que o garçom recebe dinheiro pra contar. Não um garçom, mas tipo, poderia ser, por exemplo, eu tenho muita fonte em hospital. Putz, olha, eu aqui pensando no restaurante, que horror. Tenho muita fonte Vai em me ver hospital. sempre, eu tô sempre lá. Muita fonte em hospital. Mas, tipo, Tenho fonte em restaurante. Tenho fonte em condomínios. olha que interessante. É. E paga a fonte? Não. A fonte só dedo duro mesmo. Tem umas pessoas X, né, que você fala... Mas ele liga ou você liga pra pessoa? Oi, tudo bem? Às vezes a gente entra em contato, assim, só pra dar um... Vem cá, fulano. Oi, tudo bom? Nasceu. O que tá rolando? O que tem? Tá acontecendo alguma A coisa? fonte nem sabe o que é fonte. Tá tudo bem por aí? Não, aí já sabe, A fonte né? sabe. A Tem- fonte sabe o que é fonte. Tem um síndico de um condomínio que eu não posso falar,
obviamente, que é uma das minhas melhores fontes. O síndico? É. Nossa, mas deve morar um monte de gente nesse condomínio. Deve ser o meu. Um monte. Deve ser o meu, que tem 100 prédios. Mas lá não tem síndico, tem um coitado lá. Saiu na Veja, por isso que eu tô contando. Algum morador tinha uma cobra. E essa cobra, de alguma forma, entrou sumiu a cobra. E aí, você imagina que todo mundo que aí começou a especular que a cobra ia sair da privada de alguém, né? Então, você imagina que ninguém queria fazer xixi ou outro, achando que a cobra ia picar. E isso rodou, isso aí saiu na mídia, saiu em vários lugares, virou uma loucura. Tiveram cães farejadores para procurar a tal da cobra e não acharam a cobra. E aí, depois de 3 meses, falaram que a cobra voltou. Tô achando essa história estranha. Mas foi assim a história. Ela foi conhecer o encanamento. Então, tipo, como é que voltou, né? Difícil. Foi difícil, isso aí rolou. E eu vou te falar de uma situação muito engraçada. Meu ex-marido falou, Marcelo, que é engraçado, falava assim, mas como é que a gente sabe que essa cobra que apareceu era a cobra de antes? Porque quem conhecia a cobra? Tipo, podia ser... Parece lenda, não parece? Será que não aconteceu? Eu acho que não. Isso Que não nunca tá com ninguém cara viu a cobra, né? de ter acontecido. Você é daqueles que matou a cobra, tem que mostrar o pau. Vai ver que não tinha pau também. Não tinha pau e nem cobra. Acho que no mundo de hoje tá tão difícil que não tem nem pau nem cobra. Então não vou mostrar nada, gente. Você já teve que revelar fonte alguma vez? Não. Não pode, tipo assim, se você for chamado pra ir num julgamento. É tipo, não precisa, não vai. Não, Fonte... até o juiz já sabe, entendeu? Que fonte não se revela, né? Nunca? Nunca, pelo amor E de já Deus. te mandaram assim, a fonte já te deu uma notícia falsa? Já. Ai, que horrível. E aí? Já. Não, aí eu liguei pra pessoa, esculhambei, né? Imagino, no seu melhor Eu dia. esculhambei. Mas será que a pessoa sabia que era falsa? Eu acho que sabia. Entendi. Sabia. E tem artista que tem fama de ser bonzinho e é o cão, não precisa falar o nome. Tem muitos? Tem alguns. Que são o cão, Tem. bem famosos, né? Bem famosos. E me fala de um nome que não sai muito na mídia e merecia. Tem alguém novo, algum talento novo? E que merecia, que não sai Sim. tanto. Eu acho que o Juan Paiva, que é esse menino, eu acho ele um ator incrível. Aqui tava agora até no Inclusive, Troféu Imprensa. eu votei nele num Troféu Imprensa. Eu acho que ele pode Maravilhoso. ser muito bom. Eu acho que ele tem que ser mais comentado. Quem mais? Eu acho que... eu falei até, inclusive, aqui no próprio Ceará também. Marisa Monte, eu acho que é uma Sim. artista que deveria Demais. ser mais... né, Vivida, comentada, enfim, mais viva realmente na demais. mídia. Mas também ela não aparece tanto. Quem mais? Eu acho que tem alguns aí que eu acho que são bem interessantes. Me fala uma pessoa que representa bem o que é um ser celebridade. Ser uma celebridade? Sim. Eu acho que era, assim, o Silvio Santos. Ele nem saía, nem fazíamos celebridade. Não, então, mas ele já era. Ele era. si, né? Sim, chegava. Ele chegava. Então, ou seja, eu acho que hoje em dia falar de celebridade no Brasil tá bem esquisito. Esquisito. Por que eu tô falando disso? Por quê? A gente viu Madonna o ano passado no Rio de Janeiro, Lady Gaga com 2.700.000 pessoas na praia de Copacabana, Maravilhoso. que bateu o número recorde de Madonna. Graças a Deus, que eu não suporto mais aquela Madonna também. Coitada, que ela fez. E aí, no meu programa, nós estávamos falando assim, qual artista brasileira ou artista brasileiro iria lotar com 2.700.000 pessoas ali na praia de Copacabana para assistir? Rolling Stones teve também, eu acho que foi 1.5. Hã? 1.6 milhões, mas isso só 1.6 milhões o Rolling Stones, há muitos anos atrás também. Por exemplo, eu acho que o Bruno Mars seria Bruno Mars seria legal mesmo. em Copacabana. A Lady Gaga especial, né? Beyoncé. Beyoncé, aí caía a Copacabana, afundava. Agora, qual nome brasileiro? Não tem. Não tem. Que você perguntar assim, nossa, nós vamos parar Copacabana com o show desse.
Então, mas é porque eu acho que essa... não sei te falar. Não tem, Luciana. Eu acho que o da Lady Gaga foi uma coisa excepcional. Então, vai agora porque não sabe quando vai ter outro, entendeu? Aí foi todo mundo. Foi maravilhoso o show, né? Eu achei Eu interessante que ela... gosto muito da Lady Gaga. Você sabe que eu já a conheci algumas vezes e ela é uma simpatia. E é uma mulher que não fala, ela não usou nada muito polêmico, não falou exageradamente de sexo, não falou de política, e entregou o show dela. E depois eu tava... A gente já sabe disso, que ela tem fibromialgia, ela tem alguns problemas de saúde, e mesmo assim ela decide Eu acho que a Adele aproveitar. também. A Adele tem também. Eu acho que a A Adele... Celine Dion é o pior. É? Doente, tadinha. Que a gente olha pro artista, a gente não se toca que também tem um monte de problema, né? Só porque tá ali. Tipo, eu vejo assim, na questão da minha cervical, o povo fala, já melhorou? Eu falei, gente, calma, tem que criar osso. Demora para uns 3 meses. Não, tem um tempo, mas o povo olha pro artista e vê a gente aqui bem, rindo. Você... Mas, por exemplo, me fala uma coisa, porque eu fiquei muito preocupado com você na época. Você tá fazendo fisioterapia? Eu tô fazendo fisioterapia, claro, pra minha voz e pro meu braço, que eu perdi os movimentos. Pra coluna tem que esperar colar, que é osso. Então não tem muito o que fazer, assim, pra cervical. Você só tem que... Pra minha voz, eu tô fazendo fono direto. E o meu braço, que eu perdi os movimentos, tô fazendo. Mas você perdeu mesmo? Perdi os movimentos do braço direito. Por uma compressão da medula. Foi bem grave o que eu tive. E brilhantemente eu fui trabalhar depois de 2 semanas. Meu médico falou, não estou acreditando, não é pra fazer isso. E lá fui eu. Que a gente vai, né? Quando a gente ama o que faz, a gente vai. Eu só me identifiquei com o outro tirando o colar cervical, porque foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fui de colar cervical, apresentei o programa e botei de volta, gente. Juro. Juro, eu só não dancei daquele jeito. Gente, que coisa, não, Luciana? Foi uma... Eu acho que cada vez mais eu vou entendendo que a vida da gente é um sopro mesmo. E que enquanto a gente acorda e tá tudo bem, aproveita. Eu juro, você nunca sabe. É uma linha muito tênue pra tudo piorar, né? Muito, muito. Você acorda bem, nesse dia era 2 dias depois do carnaval, acordei mal. Então eu sempre falo isso pra todo mundo. Quando você acorda bem, todo mundo aqui, os entes queridos, tá tudo certo. Aproveita, vai até o talo, porque a gente nunca sabe, a coisa pode mudar assim, ó. Infelizmente, é uma realidade. São muitas moving parts, né? São muitas partes que se movem na nossa vida. O corpo da gente, o trabalho da gente, a família da gente. Então, acordou, tá tudo bem, celebra. Porque não sei, não é que eu fico profetizando, mas coisas, infelizmente, acontecem na vida. E eu acredito que a vida é muito mais do que a gente lida com as coisas que a gente recebe do que as coisas que a gente faz, porque a gente recebe coisas cartadas muito estranhas da vida, né? Quem diria, 2 dias depois do carnaval eu ia perder o movimento do braço direito? Então a gente tem que aproveitar, viu? A minha voz era uma coisa que eu nunca tinha dado valor. Agora é assim, é o sonho da minha vida que a minha voz seja 100%. Tá voltando já. Não, e tá ótimo. E tá ótimo. E tá ótimo. E estamos aqui falando e tô muito grata. E tá tudo isso aí. certo, entendeu? Agora eu vou fazer um negócio com você fala se pode ou bode, tá? Tá, Pode ou bode segurar notícias sobre alguém próximo? pode. Você já falou que fazia, né? Você tem algum tópico que você preferia, que você não gosta de abordar? Alguma coisa? Eu acho que família, essa coisa de família, que eu sei que de repente vai acabar Filho, né? com família, essas coisas, não é legal. Não eu rola, gosto. justo. Fala mal, pode ou bode falar mal de jornalista depois da matéria negativa? Bode. Pode ou bode publicar notícia bombástica, mas de fonte duvidosa? Bode. Não pode, tem que estar muito certo. Não pode, não pode, gente. E mesmo que a fonte seja segura, às vezes erra, né? Lógico, não pode. Pode ou pode comprar matéria para melhorar a imagem? Deus me livre. Isso é comum? Muito. Paga? Paga. A pessoa Paga. liga pro Felipe e fala, Felipe, vou te pagar. A gente nem vai pros OnlyFans mais, eu vou pagar só uma grana. Paga. Pra você falar bem de mim. Impressionante. Paga? Pagam. Mas é uma coisa aberta? Tipo, Não, quanto que você cobra pra me entrevistar? Eu você nem sabe o que falar. falo, gente, mas como assim? Como é que eu não vou falar faço isso, entendeu? E como é que fala da pessoa que, obviamente, você tá pedindo Eu pra te comprar? passo, eu passo pra você alguns contatos do guichê ao lado, entendeu? Mas assim, eu mesmo não faço isso. Até porque vai entrevistar a pessoa que não tem nada a ver, como é que... Eu falo, gente, não. Pode ou bode? Sexo casual. Pode. Ó. Pode ou bode ter fake nas redes sociais pra espionar o resto? Deus me livre.
Você não tem um Eu fakezinho? acho que não tenho. Não, eu não consigo administrar a minha. Você acha que eu vou ficar montando fake pra ficar fuçando, stalkeando a vida dos outros? Não, para Eu sou escorpiana, você nunca. sabe, né? Você é capaz que tenha. Mas Escorpiana. assim, eu não consigo fazer essas Não era coisas. tua mãe, não era? Minha mãe é de Esse escorpião. é a Era tua de mãe. escorpião. É, tua mãe, eu me lembro disso. Eu também era Do dia escorpiana. 7. É, eu sou dia 3. Do dia a gente 3. falava Ela é sempre do disso. dia 7 de novembro. E faz falta, né? Muita. Agora, né, minha mãe faleceu em 2013, fez 11 anos que eu Mas perdi. faz falta, né? A minha mãe esse ano vai fazer 12 anos. Demais. Eu aproveito a minha, viu? Demais. Porque mãe é E mãe, minha né? mãe era muito engraçada, porque o povo de escorpião é engraçado. Eu sou engraçada. Porque vocês têm vocês são sarcásticos, mas tem uma coisa visceral junto, entendeu? Sim. Então, isso eu ria demais, assim. Era Então, a minha ótima, mãe né? era tipo uma grande amiga, sabe? Fofo, faz falta, né? Muito. Eu vou fazer umas perguntas rapidinhas. Uma coisa que você ama. Uma coisa que eu amo, Sim. minha casa. Uma coisa que você odeia. Que eu odeio, muita gente. Um talento que você tem e ninguém sabe. Cozinhar, Ah, você cozinha bem, né? Mas eu sei que você Muito. já me chamou pra ir. muito Também. bem. Algo que você já fez que fora das regras. Fora das regras? Sim. Eu vivo fora da regra. No follow rules. Tipo, tudo. Não Já levou um copo assim de um lugar, uma coisa assim. um copo. Né? Eu levei, eu contei que eu levei um saleiro do avião, era tão bonitinho, era um mini saleirinho, depois eu fiquei sabendo que eles iam jogar fora mesmo, mas eu levei um mini saleirinho. Mini saleirinho do avião. Você nunca entrou no hotel, tinha o Netflix de uma outra pessoa, você ficou fuscando? Tava logado na televisão. Não, eu baixei uma vez, depois eu tirei do meu celular um aplicativo que você entra no Wi-Fi dos outros. Gente, Então, em qualquer lugar. para com isso. É. Que medo disso. E aí eu começo Aí, Aí lá vem. até sair, entendeu? Meu eu Deus. entrava no Wi-Fi dos outros. Gente, tá vendo? Agora a gente tá sabendo a verdade. Algo que você faria se não tivesse consequências. OnlyFans. Não, até que não teria consequências. Algo que eu faria que não tivesse consequências. Se não tivesse. Se não tivesse. Você sabe, Luciana, que eu tô numa fase que eu não tô pedindo muita força pra Deus. Que se eu pedir força, eu mato um. Gente, Então, tem que aumentar as gotinhas, Felipe. Eu tô numa fase de paciência. Então, assim, eu acho que seria ótimo exterminar algumas pessoas. Eu posso botar uns na lista? Pode. Nem vou te Eu dar acho muitos. que. E sem, assim. Não precisa doer, só assumiu. E isso não devia ter uma consequência. Eu entendeu? concordo. Assim, tipo. Não vamos. Escorpião, né? Eu queria ter uma galera, lá tem a minha Assim, lista. tipo, que você fala assim, tipo. Fium, Um tanque de ácido, assim. sumiu. Não, podia só A sumir. pessoa sumiu. Sumiu, entendeu? pegou e foi pra uma outra dimensão. Só não volta Isso, mais. Assim, tipo, Eu quero botar uma galera, se abrir essa portinha. eu tenho vontade de ter um tanque de ácido. Assim. Nossa, eu só queria que sumisse, assim. Eu- Nossa. Uma coisa que você sempre deixa pra depois. Uma coisa que eu sempre deixo pra depois, pagar a conta, gente. Eu sou ruim demais. Você deixa o boleto rolando. Eu sou muito ruim pra pagar conta. Esquece. Eu esqueço, eu não sou bom. Imagina, que hoje, né, graças a Deus, tem o Cláudio, meu marido, que isso tudo é na planilha, era tudo planilhado, enfim. Sim. Mas quando eu morava sozinho, que eu morava Esquecia. no apartamento, cortaram minha luz 4 vezes, porque eu esqueci de cortar, eu esqueci de Nunca pagar te a ocorreu de conta. botar. Não, Tá, aí débito. depois eu coloquei, depois de muito tempo, eu coloquei Débito direto, em vamos débito falar direto. isso. Porque na época, Como? Débito automático. débito automático, porque na época você tinha que ir ainda no banco para colocar em débito automático. Você já não tá querendo fazer nem na internet? E aí agora não, agora tipo, pela internet você consegue, mas na minha época você tinha que ir no banco ainda para colocar em débito automático. E aí você esquecia? Aí eu esquecia, eu cortava. Aí cortaram a luz? 4 vezes. E aí? Aí eu ia lá e pagava, né? Aí lembrava. Uma notícia que você gostaria de dar. Uma notícia que eu gostaria de dar. Sim. E agora, hein? Parece umas coisas muito simples, né? Eu acho que uma notícia que eu gostaria de dar.
Pode voltar nessa depois? Pode. Eu acho que a gente já tava. Eu ia te perguntar como é que tá a sua saúde, que você teve dengue, não teve? Tive. Você tá melhor? Lu, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei. É uma linha muito tênue, parece pra morte, sabe? É uma coisa muito nossa. ruim. Você não consegue ficar de pé. Você não consegue fazer coisas que você faz, tipo, Nossa, levantar horrível. pra ir tomar um banho. Tá vendo e, como a vida a gente é e feliz? fazer um xixi, sabe? Não conseguia? Você não consegue levantar da cama. De dor no corpo. De dor no corpo. Te dói tudo, dói. É uma coisa horrorosa. Nossa, E muito febre, sério. assim, de 39 graus. Não abaixa. Aí você toma remédio, mas o Aquelas efeito de do 4 em 4 remédio horas, né? cai, aí você toma de novo. Então, assim, é uma doença bem esquisita, assim, mas Sim. agora eu tô bem. Que bom. Fiquei preocupada. Que bom que você melhorou. Felipe, você é bom de conselhos amorosos? Olha, eu acho que eu sou bom de conselhos pra vida, Então assim. vamos ver. Eu tenho aqui, a gente tá dando conselhos amorosos pros ouvintes. Eu queria sua ajuda. Vamos ouvir a pergunta de hoje. Eu Vai. tenho um crush em um cara da minha roda de amigos. Eu tenho um crush em um cara da minha roda de amigos, mas sempre guardei pra mim. Recentemente, minha amiga da mesma roda me contou que estava afim dele e eles começaram a ficar. Como fazer para superar esse crush e conseguir manter um relacionamento com a minha amiga sem deixar as coisas mudarem? Perdeu. Eu acho que ela perdeu, né? Não falou nada. Eu não entendi. Foi assim, ela tava afim de um cara, ela não falou pra ninguém, a amiga foi e pegou. E ela se ferrou. Acho. Só que agora é o seguinte, o que eu acho? Perdeu, mané, porque tinha que... Hoje em dia não dá. Se tem um cara lá que é hétero, primeiro você grita rápido. Ah, não, vamos combinar. Primeiro, gritar rápido. Gritar é meu! Meu, eu fui primeiro! Ô, Luciana, Porque tá difícil, não tem mais, né? eu acho que essa coisa E aí grita rápido, aí a mulher, a amiga pegou. Desculpa, as pessoas têm que deixar claro aquilo que elas querem. Então, tem que falar sabe? logo. Então, assim, você tá afim de alguém, você vai lá, vai pra cima. Deixa claro que você tá afim. Eu acho, não tem mais entendeu? isso, né? Vai esperar a outra? Ir A lá? outra pegou. Ah, porque a minha amiga... Ah, eu não vou pegar porque a minha amiga é afim dele. Mas ela tá pegando? Não, ela vai pegar, não sei. Então dane-se ela. Alguém então, vai pegar. assim, tipo, me desculpe, mas eu vou pegar ele. Se você não pegar, eu vou pegar. Beleza? Beleza. Ah, se você fizer isso, eu termino a sua... Então você nunca foi minha amiga? Então, não, e tchau. nesse caso eu acho que ela se ferrou, porque demorou pra pegar, a amiga pegou, agora não só, agora entra na fila de novo. Foi pro final da fila. Foi pro final da fila. Bom, Felipe, eu quero te agradecer. Imagina, eu que te agradeço. Olha, você é sempre um prazer. Tô sentindo falta de você lá no Super Pop. Vamos fazer um Super Pop à moda antiga? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Mas chamar todos os personagens antigos, Ai, vamos ver gente. se tem alguns que não dá pra chamar que já faleceram. Não, vamos chamar? Até porque se eles forem, a gente não vai querer fazer. né? Melhor não. Vamos fazer um? Eu vou tentar bolar lá com a direção. Mas muito obrigada, você é sempre um querido comigo, te adoro. Eu também, Luciana. E sempre foi uma pessoa muito especial. Vou contar uma coisa engraçada. Outro dia eu tomei anestesia, gente, e aquele momento da anestesia que ninguém te deixa com o telefone, eu liguei pro Felipe, gente. É verdade, ela me ligou grog. Ela falou, eu quero... E quando eu voltei na anestesia... Eu tô bem... Eu falei, Luciana, mas tá tudo bem? Eu tô aqui no Einstein. Eu falei, gente, mas eu não tô entendendo que ela... Não, Por que ela tá me ligando assim, dopada? Depois você vai melhorar. Eu falei, você vai melhorar, fica bem. Você falou. Se você não é Nelson, você vai... Não sei o que foi, mas você vai melhorar. Ai, meu Deus, você vê que você tá na minha cabeça até dopada de remédio. Ai, Felipe, muito, muito obrigada. Adorei estar com você. Também, Se deixasse, querida. a gente ficava aqui até amanhã. Manda um beijo pro seu esposo. Mando sim. Muito obrigada pela Você sua precisa ir presença. em casa a qualquer hora, viu? Ah, me chama pra Eu vou você. gostar muito, assim. Ainda mais conhecer a casa nova. Ah, quando tiver sabe? prontinha, me chama que eu vou. Faz um housewarming party. Eu vou. fazer. Eu vou sim. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que nos assistem aí no nosso Bagaceira Chique. Pedir para ativar o sininho, compartilhar, deixar a sua opinião. Mas se for falar coisa ruim, o Felipe não liga. Mas eu ligo, por favor, não fale, inclusive. E aí se inscrever no canal, não é isso, Felipe? Manda o povo se inscrever olha, aí no pessoal, Bagaceira. olha, faz o seguinte, olha, inscreva-se no canal,
acione aí todas as notificações para vocês receberem também. Quando tudo for pro ar, vocês vão ficar É sabendo. isso aí. Obrigada, meu amor. Olha. E onde que a gente assiste? Então, eu tô no canal Felipe Campos Oficial, né? Que tá um sucesso Tá no mesmo. canal. Graças a Deus, a gente chegando já a quase 400 mil inscritos. Maravilhoso. E que mais? No SBT, no Sim. Primeiro Impacto, todo dia pela manhã, Que horas? a partir das 10h30 da manhã. Nossa, tem que acordar muito cedo, né? Das 10h30 até a 1 da tarde. Que horas você tem que acordar? Eu saio de casa, Às eu 7? levanto umas 6h30. Nossa, coragem. E eu tô aqui, né? Então, quer dizer, é que eu tenho que gostar muito pra estar aqui com Muito bem. você. Então, às 10, a que horas no Primeiro Impacto? Das 10h30. Muito bem. Bom, pra gente terminar, uma notícia que você gostaria de dar. Que eu gostaria de dar? Sim, Eu acho que esse impasse da Ucrânia eu tava pensando nisso também. com a Rússia, sabe? Podia terminar, né? Eu acho que isso poderia acabar, sabe? Concordo com você. Felipe, espero que a sua voz seja ouvida para anunciar aí o fim dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, porque Ai, não vejo a não hora, dá mais, sabia? né? Tá muito Guerra, chato isso ninguém- aí. ninguém merece mais. Muita gente morrendo e a gente não quer. A gente quer vida e sorrisos. Obrigada, meu amor. Um beijo. Um beijão. Obrigada, gente.